Fala, lindos e lindas, olha só, o papo de hoje está no ar. Eu, Oceano Paiva, tenho satisfação mais uma vez de estar aí juntinho de vocês. E claro, já vou te convidando para estar curtindo, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, comentar, compartilhar, você pode fazer o que quiser. Só não pode passar por esse período aqui que eu estou te convidando para ficar conosco durante a programação sem fazer tudo isso. Mas antes, tem a nossa vinheta do papo de hoje, porque tem muita coisa legal. Vem com a gente! Vem pra cá, diga algo. Vem de pantufa ou descalço. Fale muito, não fique calado. Vamos bater um papo. Olha só, meus amores, antes de começar a conversar com o meu convidado, claro que eu já vou te pedir, você que é empresário, comerciante, você que de certa forma fez um investimento e quer dar uma visibilidade para a tua empresa, para o teu negócio, não esquece. Quer anunciar com a gente? Estamos aqui. Mas antes disso, roda os nossos parceiros, porque são os melhores da cidade. Você que quer rejuvenescer, melhorar sua autoestima, recuperar sua beleza e saúde, a Clínica Eva Estética Personalizada fica em Lusiânia, próximo ao ginásio de esportes, e a gente pode te ajudar. Linfortel Internet. Assim hoje mesmo é a melhor internet de Lusiânia. JL Marcenaria. Móveis planejados em 100% MDF. iFood tem muitas opções para você aproveitar. O governo do estado de Goiás fomentou o projeto Viva Mais Goiás. E através da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer foi feita uma seleção para encontrar professores, pessoas aptas a fazer o quê? É você que vai contar para mim e para quem está nos assistindo. Ok, bom, nós fomos selecionados para dar aulas de yoga, ministrar aulas de yoga de forma gratuitas nos mais variados cantos de Goiás. Basicamente é esse o projeto. O projeto Viva Mais Goiás conta com outras atividades além do yoga, mas a minha área é o yoga, por isso que eu falo em nome dele aqui. E qual a graça desse rapaz? Seu nome? Ah, sim. Sou Augusto Humberto. Você fez eu lembrar, sabe de quê? Quando chegou para mim a indicação de você participar do papo, do Augusto Coury. Sério? É, porque Augusto, a intelectualidade, a ideia, eu Já li lembrei alguns muito. livros, gosto dele também. Cara, eu tive conversando com algumas pessoas e chegou para mim algumas perguntas, as pessoas com algumas curiosidades, mas eu gostaria que você apresentasse o projeto pra gente, né? Pra mim, para as pessoas que estão nos assistindo, Viva Mais Goiás, como é que ele funciona, como foi que foi a ideia do fomento, né? Do governo do estado, da secretaria, de pensar no yoga, porque nós estamos aqui no Brasil, e a gente sabe que não é uma atividade de origem brasileira, mas eu acho uma ideia bem bacana, então conta pra gente. Bom, essa ideia nasce com uma preocupação de zelar pelo bem-estar e qualidade de vida das pessoas, principalmente de prevenção de problemas. Antes de chegar lá no médico já cheio de problemas, a gente tem que lidar com essas questões sociais e também com o lazer, Sistema com a preventivo, cultura. né? Exatamente. Então, se não me engano, desde a época do Temer, tem uma lei que garante terapias integrativas, antigamente chamadas de alternativas, mas hoje em dia a gente sabe que elas não é uma opção. Você não vai fazer o tratamento médico e o yoga, né? ou o yoga, você tem que fazer os dois juntos, eles estão em conjunto, é integrativo. Então essas terapias integrativas são disponibilizadas pelo SUS em todo o país, deveria ser, mas alguns estados ainda não têm. Brasília Não já tem há fizeram essa muitos adesão, anos, né? Sim. Brasília já tem há muitos anos todo tipo de atividade que você possa imaginar. Feng Shui, acupuntura, meditação, yoga, todo tipo de coisa funciona já em Brasília há muitos anos. No estado de Goiás a gente está começando acho que há 2, 3 anos só, mas está sendo muito grandioso, sabe? Principalmente por envolver outras atividades. O Karatê, por exemplo, tem 70 mil alunos, uma coisa assim. Que coisa incrível. Eu tô vendo que a nossa beleza tá derretendo. Amigo, puxa assim um pouquinho e abre pra mim, por favor, aqui nesse meiozinho aqui, por gentileza. Tá quente. Abre mais, que eu estou... Agora eu acho que a minha beleza vai voltar. Augusto, e hoje... Muito obrigado, tá? E hoje são quantas cidades, quantos municípios você atende? Porque eu pude perceber que essa seleção, ela não disponibilizou para cada município um professor. Esses professores têm um sistema rotativo que eles
estão aí nesses municípios levando essa atividade. Você hoje está tendo a oportunidade e a satisfação de estar junto de quantas pessoas em quantos municípios? Olha, dentro do yoga nós já somos uns 350, não é fixo, mas é mais ou menos esse o número em Lusiânia e no Valparaíso. E o nosso intuito é que aumente cada vez mais, que cada vez mais pessoas tenham acesso a isso. Principalmente por ser gratuito, mas também por ser algo muito bom, algo que é um diferencial, né? Uma atividade diferencial para você. E uma curiosidade é que o yoga não é considerado uma atividade física, ele é considerado uma atividade mental, como aprender uma língua Então nova. é um mito as pessoas que dizem que o yoga ele emagrece. Boa você falar disso. A gente pode falar de duas coisas aqui. O yoga ele vai te dar mais consciência em todos os seus atos. Então, a alimentação vai passar por isso. Dentro desse contexto, você pode sim emagrecer com o yoga, por comer com mais qualidade, com mais consciência. Mas não necessariamente os exercícios de yoga vão te emagrecer. Esses exercícios eles podem ocasionar alguma lesão corporal? Porque a gente sabe que existem algumas formas de estar ali praticando que, de repentemente, alguma pessoa que não tem um condicionamento, não tem uma boa flexibilidade, talvez chegou numa aula já querendo mostrar que era muito preparado, Sim, já se jogou, vaidoso, e se lesionou. Pode se lesionar dentro fazendo a atividade? Mais uma maravilhosa sua, porque é o seguinte, hoje em dia o yoga é uma atividade cultural, assim como o capoeira, ele não tem uma regulamentação em nenhum país no mundo, nem na Índia, onde ele nasceu. Então, aqui no yoga tem pessoas que fazem um cursinho de final de semana, pouquíssimas horas, e vão dar aula de yoga. Abre um estúdio, põe lá a plaquinha, professor de yoga, abre o MEI, e essa pessoa consegue dar aulas de yoga. Um bom professor de yoga, ele tem que ter pelo menos 400 horas de estudo dentro dessa área e conhecer o mínimo de anatomia humana, exatamente porque, sim, muitos exercícios podem causar lesão. Há duas grandes correntes no yoga. Uma é a da galera que só medita, né, de internet principalmente. O pessoal fica Antes de só você fazendo chegar, meditação. eu tentei sentar aqui para gravar um take com você no pós. Eu tava só com os dedos, porque as pernas não deram. Já falamos disso. Muito bom isso aí também. Então, assim, eu fiz um curso de 480 horas de estudo de yoga em Brasília, com um grande nome do yoga, que é o Wilton. E hoje em dia eu passo cursos também com 480 horas mínimas, exatamente porque a gente passa essa questão de anatomia para que as pessoas não se machuquem. E o grande motivo da gente fazer exercício é exatamente isso que você falou sobre se sentar. O grande objetivo do yoga seria autoconhecimento, você se conhecer. Quem é você? Quem é você na frente de um amigo seu? Quem é você na frente de um inimigo seu? Quem é você na frente da comida que você mais gosta? Ou da coisa que você mais detesta? A gente quer que você se analise, se autoanalise. Por isso aquelas posições tão difíceis, tão fora do comum, para que o seu cérebro possa se readaptar a situações desconfortáveis e aprender a relaxar mesmo naqueles momentos. Esse seria o intuito. E, claro, para você meditar, para você poder se observar em profundidade, você vai ter que ficar um tempo maior ali sentado. E se a perna doer, não dobrar, a coluna doer, você estiver tossindo, você não vai conseguir fazer meditação. Então, é por isso que a gente faz todos esses exercícios de yoga. Que é uma preparação, né? Isso. Até para o corpo se adaptar e reconhecer algo que vai estar repetindo ali várias vezes. Eu pude observar, Augusto, que existem mais de 5.000 tipos de yogas, né? Qual é o seu hoje? Eu trabalho com Raja Yoga, que é chamado de yoga clássico. É o mais tradicional na Índia e é o único que foi elevado à categoria de um sistema filosófico. Se você vem aqui pro Ocidente, a gente tem uns yogas absurdos. Yoga com cerveja, yoga com cabras, yoga com... É sério. Tem yoga com torresmo, que eu sou cearense e eu queria. Torresmo e rapadura. Seria uma ótima. Por enquanto só fizeram do cerveja, mas a gente pode criar algo Mas assim. como eu tô em Goiás, vamos criar o yoga do Pequi. No yoga do Pequi também mas esse meu seria o mais tradicional. Dentro da nossa tradição filosófica, quando a gente fala tradição, fica parecendo que é religião, mas é uma filosofia. Nós temos 8 princípios, é isso que diferencia a gente dos outros tipos de yoga. Nós somos chamados que o seu não é uma religião. Não. Existem yogas que estão ligados a religiões, como o hinduísmo, tem algumas práticas no budismo, no sikhismo, mas a minha tradição é semi-ateísta. Acredita que existe algo superior, mas deixa para o praticante o nome que quer dar, a forma que quer seguir aquilo ali. O yoga em si não se preocupa com a questão religiosa. Não fala de outras vidas, de céu e inferno, só fala de aqui e agora.
Então, a nossa tradição tem 8 membros, que são Yama e Niyama, que são preceitos éticos. Não mentir, não violência, não roubar, conduta sexual respeitosa e não cobiçar. Isso aí serve para todo mundo, né? Se você pratica esse tipo de coisa, você acaba criando menos problemas para a sua vida. E esse é o nosso primeiro intuito. Depois vem os asanas, que são os exercícios, exatamente para você conseguir sentar direitinho, sem doer nada. Exercício respiratório. A maioria das pessoas está muito agitada, está muito frenética hoje em dia. A rede social, a gente tem informação ali a milhão o tempo todo. Tô aqui morrendo que o Big Brother começou, não consigo acompanhar tudo. Tá vendo como é? E o yoga vai te ajudar, com esses exercícios respiratórios, a ter esse momento de pausa, a de conseguir se centrar aqui e agora e conseguir atuar da forma mais efetiva possível, exatamente por estar inteiro ali. Depois desses passos, vem a parte do yoga interior. A gente tem o que nós chamamos de pratyahara. Imagina um jabuti que se recolheu inteiro. A gente faz isso com os sentidos. Visão, audição, vai tudo para dentro. Tanto que se alguém chamar, se você estiver em estado de meditação, você não escuta que a pessoa te chamou. De tão concentrado que está. Tão concentrado. Tamanho o seu foco. Tem gente que fala, meditar é não fazer nada. Pelo contrário, você tem um foco ali em que você despende tanta energia, tanta força, que você se desprende de tudo que é exterior. O desconectar... Para você se desconectar de tudo aqui, você precisa de um foco muito grande, né? Exatamente. Há uma técnica para esse foco? Várias, né? É aí que a gente entra como professor de yoga. Principalmente, dentro dos exercícios, começa muito simples. Dentro das aulas, a gente convida, respire profundamente, relaxe, observe o seu corpo. Olha a sua respiração agora, como é que tá? E isso, sem querer, você está trazendo isso aos poucos para a sua vida. Não me pede isso não, quando eu for na sua aula. Não me pede para observar meu corpo, que faz dias que eu tô lutando para criar vergonha na cara e fazer uma dieta. Se tu me pedir, a primeira coisa eu vou olhar é o bucho. Sou muito brincalhão. Augusto, olha só, na educação física existe o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, que dá um amparo, um suporte técnico, ele fiscaliza. No yoga, aqui no nosso país, no Brasil, existe algum órgão fiscalizador que está ali cuidando, gerenciando, dando um suporte a esses professores? Ou como você mencionou inicialmente na nossa conversa, esses mentores, essas pessoas, esses coaches, enfim, a nomenclatura que se dá para essa pessoa que vai cuidar ali, são distintos para cada uma das especialidades do yoga? Em Brasília, uns anos atrás, alguns professores de educação física tentaram criar uma espécie de prova, que seria uma forma de regulamentar, uma carteirinha, algo assim, alguns anos atrás. Por que que isso não funciona? Porque existem muitas tradições. A minha tradição vai ser muito diferente do cara que faz yoga com cerveja. E não tem como nem comparar as duas, são díspares completamente. Então, não conseguiram criar esse tipo de regulamentação e no Brasil não existe, como também não existe em nenhuma parte do mundo, por ser cultural. E por tem alguns auto-intitulados mestres que criam os seus próprios yogas, entende? Então, não conseguiram, não existe uma regulamentação. Hoje em dia, por isso a gente pede para as pessoas terem muito cuidado. Tem muita gente que faz pela internet, e tem um caso meio macabro, assim, é ruim de contar, porque as pessoas, quase que dá medo nas pessoas, mas teve um rapaz que já morreu fazendo yoga. Aí tá, vamos lá para como que é a informação completa. Pessoa que não tinha condicionamento, nenhum preparo, nunca foi numa aula de yoga, nunca fez nada com o corpo dele, recebeu pela internet o desafio do yoga, virar de cabeça para baixo. E ele colocou o celular e foi fazer a posição, quebrou o pescoço em frente às câmeras, sabe? Então a gente pede, tenha cuidado. E uma coisa que você falou da vaidade, do ego, daquela pessoa que já chegou querendo... Isso é uma das coisas... Lembra lá do início, quando eu falei? São preceitos éticos? Não cobiçar. Você tem que aprender a reconhecer você mesmo com as suas limitações. E aprender que cada dia a gente fala que você evolui um fio de cabelo. Seja nas posições, né? Seja na sua moral, na sua ética, na sua disciplina. Todo dia um fio de cabelo. Se você ainda não conseguiu ir para a academia, fazer dieta, começa amanhã fazendo uma caminhada. Começa com aquilo que você pode. 5h30 da manhã, viu? Viu só? Augusto, não existe teoria sem prática, prática sem teoria. Na metodologia do Viva Mais Goiás, é trabalhado a parte teórica e a parte prática para que esse conceito seja aplicado de uma maneira, eu vou até utilizar pedagógica, porque quando você leva a informação, você está educando. Sim. Existe essa pegada? Olha, como existem muitas tradições, cada professor que passou nesse projeto seletivo, ele tem ali a sua tradição muito particular. Seu método, né? Seu método. E a sua marca, eu diria também.
Acho que o meu grande diferencial de outros professores de yoga, que eu gosto muito de histórias, e eu fiz questão de decorar assim, uma centena de histórias. Principalmente asiáticas, hindus, budistas, cristãs, que trazem alguma reflexão. Ateístas. O budismo Também, é ateísta, né? O budismo é ateísta. Já é dentro. Então, a gente conta histórias que não é para falar de... Às vezes até contar a história da divindade e tal, mas o que eu quero que as pessoas entendam é que eu não estou falando da divindade, eu estou falando de você. De coisas que acontecem na sua vida e sempre tem um final meio surpreendente, essas histórias asiáticas. É a minha forma de trazer um pouco dessa filosofia do yoga. E detalhe, a gente não conta a moral da história, geralmente. Contamos a história, namastê, tchau, vai todo mundo embora, para que cada um possa criar a sua percepção daquilo ali. Até porque cada pessoa está num momento, está vivendo uma situação muito particular. Então, cada um realmente vai entender a sua forma. Como nós falamos no início, na questão do emagrecimento, varia de organismo para organismo, de percepção para percepção, da forma que o homem e a mulher estão fazendo a prática da atividade, né? Que é uma atividade cultural, mas que alguns movimentos eles são intitulados e tem realmente ali o nome de movimento físico por fazer aquela situação acontecer. Isso é perceptível nas suas aulas, que a satisfação é maior dos homens ou das mulheres na questão desse emagrecimento, começando por um fator cultural? Olha, como eu não trabalho com o emagrecimento em si, não é o intuito das aulas, fica até difícil ter essa percepção, assim. Há um número maior de praticantes mulheres, porque muitos homens ainda têm preconceito. Graças a Deus eu tenho uns alunos maravilhosos que participam e fazem grande divulgação das aulas, mas tem ainda um certo preconceito de achar que é coisa de gay ou de mulher, que homem não pode fazer isso. Vamos fazer uma cara? Ai, meu Deus. Por que que a sociedade saiu do módulo primitivo, progrediu, chegou na era da tecnologia, altamente, né, informatizada e regrediu tanto, cara? E eu fico tão assustado, sabia? eu acho que a tecnologia ela tem a desvantagem de conseguir espalhar a desinformação mais rápido também, Dos né? preguiçosos. Sim. Porque Não, e tem muitas assim, pessoas que não querem se informar e pegam ali o Ctrl+C e Ctrl+V de uma informação que não sabe se é um fake news ou não e acaba disseminando, né? disseminando aquilo ali. E assim, tem muita gente disposta a acreditar. Tem tanta gente que gosta de teoria da conspiração e de coisas do tipo, né? Mas assim, acho que ainda é muito cultural no nosso país, sabe? Você enfrenta muito preconceito? Olha, não, particularmente não. Eu consegui com muito respeito, assim, sabe? Muito cuidado com todos os meus alunos. Eu consegui criar uma imagem muito boa, assim. Então, eu acho que a minha imagem chega primeiro que eu. Então, eu já não sofro esse tipo de preconceito. Pessoas, assim, não costumam ir às aulas. E já rolou uma coisa ou outra, tipo, teve um aluno um dia que chegou numa aula e nesse dia, magicamente, só tinham homens na aula. E ela chegou e ficou meio assim, ela só vai ter eu de mulher, e eu, pô, infelizmente. Enfim, ela entrou na aula, lá pelas tantas, acabou a aula, na hora de ir embora, ela olhou e falou, ai, eu tava preocupada, mas eu fiquei tranquila, que todos os meus colegas são gays, né? Aí eu, não sei, eu não fiz essa pergunta pra senhora, assim como não fiz pra nenhum outro aqui. E aí eu vi que ela ficou toda A aula não é de desconcertada. orientação sexual? E assim, eu usei a palavra gay aqui pra ser mais tranquilo, mas ela usou uma boa palavra, bem pejorativa. Assim, Bicha, sabe? viado? Viado, meus colegas são todos viados, né? Então, Que isso? e aí eu só... Foi bom, porque essa pessoa nunca mais voltou, que eu acho que a cara que eu fiz foi tipo, você fez, vamos fazer uma cara? Eu fiz a cara, na cara dela. E ela nunca mais voltou, então eu tive essa sorte. Acho que é karma bom. Cara, eu te fiz essa pergunta porque existem algumas atividades que as pessoas já rotulam, né? Eu lembro daquela novela que tinha o Pereirão. Aquela mulher que fazia parte da mecânica. E isso acontece tanto para o homem quanto para a mulher. Existem algumas atividades que se a mulher fizer, ela torna-se uma pessoa suscetível ao gênero masculino e assim sucessivamente para o homem o gênero feminino. E eu trabalhei sempre com dança. Eu te perguntei a questão de preconceito porque eu nunca cheguei em nenhum ambiente que a pessoa me olhasse. Tudo bem, tem uns trem aí que às vezes olham pra mim e dizem assim, meu Deus, vou deixar até o negócio aí do menino como é o nome daquele programa que ele diz,
Mas todo mundo que me olhava, cara, já vinha com essa pergunta. Ah, e os pais? Uhum. Muito feliz, meu filho. Super educados, mas assim, muito feliz. Vou deixar meu filho aqui, minha filha na aulinha de balé. Eu tô vendo que o meu filho é entendido. Já dessa forma. É, Eu juntava tudo e na minha reunião, que eu fazia com todo mundo, eu só batia. Mas assim, com gosto. Porque é inadmissível no século XXI, né? Onde nós estamos, o que a gente luta, como a gente estuda, como a gente se porta numa sociedade, como a gente batalha. Quando a gente exerce o nosso papel cidadão de dar um voto para A, B, C ou D, para ver se as leis mudam, para ver se há amparos, se há punições, a gente vê que as pessoas, elas ainda te olham pelo que tu tem. Elas ainda nem te apresentam pelo que você fez, pelo que você é. Elas te apresentam pelo que você construiu, às vezes, por exemplo, é o doutor tal. E qual é o nome dele? é a placa E que vem estrategicamente eu comecei a programação hoje apresentando você por um fator cultural curricular. Para que eu chegasse nesse ponto e eu batesse nessa tecla. As pessoas elas não constroem mais e não valorizam aquilo que é primordial, que é a simplicidade, o respeito. Elas colocam tudo à frente. Né? Mas vamos lá, continuando. Verdade ou mito? Adoro. Homens e mulheres que praticam yoga, que fazem aquilo ali bem direitinho, têm um condicionamento melhor naquelas horas e têm um maior prazer naquelas horas. É verdade ou mito? Verdade. Absoluta verdade. Dentro do yoga, você aprende a ter controle de todo o seu organismo, de todo o complexo psicofísico, nós chamamos. Então, você sim aprende a dominar. A gente tem um exercício que agora está ficando muito famoso na academia. Na academia chama Vacuum. Você já viu? Contração abdominal? Isso, exatamente. Vou deixar aqui, aquele lá da chinesinha? Isso. Vou deixar para vocês, olha aí. Esse mesmo. Esse tipo de exercício, ele começa no yoga. Nós chamamos ele de Nauli. E a gente faz até uma dancinha com a barriga, assim, sabe? E você aprende a Uma manipular. mistura de dança do ventre. Não chega a ser uma dança do ventre, mas é só o músculo da barriga mesmo que se move de um lado Consegue? pro outro. Não vamos fazer aqui, mas dá pra fazer. É muito bizarro, mas dá pra fazer. Eu não posso nem fazer, que vai parecer uma hérnia. Tão grande que minha barriga tá. Uma bola do lado. Então, assim, por esse motivo, como você vai ter mais consciência corporal, você vai aprender a dominar tudo ali muito melhor. Então, por exemplo, para mulheres que têm muito esse problema, né, de mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo e coisas do tipo, vai ajudar muito. E se você lembrar, o yoga vem da Índia, de onde vem um livro muito famoso, Around the World, né, que é o Kama Sutra. O Kama Sutra, que na verdade é um guia prático de um casal. Os indianos têm esse livro, sempre que você vai se casar, é dado um livro desse de presente para você, geralmente pelos seus pais, para que você aprenda aquilo ali. É um manual de como o casal deve se portar em todas as situações. Ainda bem que pelo menos nessa parte a técnica deles é avançada, né, amigo? Avançadíssimo, sim. Porque tem vocês sabem do que eu tô falando. Tem a lenda da turma de lá que diz que o meu pintinho amarelinho acaba aqui na minha mão. Ainda bem que nisso eles estão bem. Esse aí vai mais pro Japão, né? O yoga tá mais pra cá, na Índia. Não, mas dizem que ali tem toda uma descendência nesses trem aí. Eu digo, mas gente... Coitados, né? É um preconceito. Isso já é um conceito formado, né? Sim. Vamos continuar. Dentro do verdade ou mito, as gestantes que praticam, né, a atividade cultural, elas terão um parto mais tranquilo e saudável? Com certeza. Há um grande diferencial entre mulheres que praticam atividades físicas e culturais, como é o yoga, e mulheres que não fazem. Então, assim, na verdade, eu puxo sardinha pro yoga, né? Mas a gente poderia falar que se ela fizer natação, se ela fizer caminhada, se ela for para academia fazer o condicionamento dela, ela vai ter resultados muito satisfatórios, principalmente se ela desejar ter um parto normal. Mais especificamente o yoga, porque nós temos muito trabalho com assoalho pélvico, aprender a controlar o assoalho pélvico, a ter mais... Ela vai aprender a controlar mesmo a musculatura, tanto abdominal quanto os esfíncteres e tudo. E isso vai acabar ajudando muito na hora do parto. Uma curiosidade é que mulheres grávidas produzem um hormônio, que eu não vou lembrar o nome dele, que faz com que os ossos fiquem maleáveis. E foi feita uma pesquisa muito extensa na Índia que descobriu que yogis em estado de meditação produzem aquele mesmo hormônio. Por isso que eles conseguem fazer coisas tão bizarras, entortar o braço, entortar o corpo inteiro, sem sentir dor.
porque eles estão produzindo esse tipo de hormônio. Então, para uma mulher grávida que já produz esse hormônio naturalmente, se ela associa isso a exercícios físicos e exercícios de yoga, ela vai conseguir ter um parto muito mais tranquilo. Aprender exercícios respiratórios, aprender técnicas de relaxamento, porque entra muito ali uma questão de ansiedade, de medo, né? E isso tudo, se ela controlar, com certeza ela tem um resultado no corpo muito melhor. Que maravilha. E existe uma idade X para começar a fazer a atividade, para começar a estar ali conhecendo dentro da prática do yoga? Quando eu fiz o curso para a formação de professores, nós começávamos com crianças de 7 anos de idade. Só que logo que eu saí do curso, eu fui convidado para dar aulas numa escola particular de yoga para crianças. Então, entrou como grade curricular da escola. E aí eu comecei a pegar crianças de 2 anos de idade. E descobri que antes disso tem uma técnica chamada Shantala, que é uma massagem que a própria mãe faz no bebê, que imita alguns movimentos de yoga. Então, assim, hoje em dia, se eu tivesse um filho, por exemplo, eu ia começar a fazer Shantala nele desde cedo e com 2 anos já vai para aula de yoga. Que bacana. Na capoeira tem as graduações, no karatê, em diversas outras modalidades. No yoga, existe a graduação do professor para que ele consiga ir atingindo níveis maiores dentro da própria atividade? Não. A gente preza muito por não fazer avaliações, não fazer comparações. A gente está tentando sair de tudo isso. Então, e principalmente sair de um ego, sair de alguém ali muito importante, né? Então, isso daria esse falso respeito para a pessoa, falso reconhecimento. No Brasil, existem não há um consenso, mas normalmente é assim. Estudou até 100 horas de yoga, é chamado de instrutor de yoga. Ele instrui aulas da parte física do yoga. Um professor seria alguém com mais de 400 horas, que pode explicar um pouco da filosofia, de onde veio, como é que funciona, embora mesmo instrutores já devessem saber disso, né? Porque eu acho que é muito básico. Mas como não tem regulamento, não tem controle, realmente não tem. No Brasil é isso. Você é professor de yoga ou você é praticante de yoga. Não tem. E acaba que todo mundo é praticante. Mas lá na Índia existem ordens, né? Aí sim, a ordem Ramakrishna, a ordem. E aí dentro dessas ordens pode haver alguma graduação, mas na prática de yoga que não. Chega naquela fala inicial que você mencionou que existem algumas pessoas que se intitulam a mestres e etc e tal, né? Mas no Brasil, propriamente, são professores. São professores. Isso. Hoje, os seus contatos com outros profissionais, ele é um contato com profissionais de quais cidades? Vocês têm um momento que vocês dizem assim, olha, a gente vai se juntar, fazer uma espécie de um workshop, trocar uma ideia, trocar figurinha para saber como está acontecendo na outra cidade. Vocês têm esse contato? Eu participo de um grupo de professores de yoga de Brasília, que tem, eu não vou saber o número exato, mas que tem fazem parte do Viva Mais Goiás? Não, esses são de yoga. Brasília. De yoga. Todos os professores de yoga de Brasília estão lá, assim, os mais conhecidos. É uma boa galera. Brasília tem muito professor de yoga de todas as técnicas que você quiser, assim, os mais variados tipos você encontra em Brasília. Agora, dentro de Goiás ainda não há essa grande troca. Os outros professores que trabalham no Viva Mais Goiás ficam em Goiânia, então eles conseguem ter um acesso maior. Eu estou a 200 quilômetros de distância, então acaba que eu fico mais isolado mesmo, mas a gente sempre tenta trocar uma ideia, a gente se segue nas redes sociais, conversa um com o outro quando vê aulas ali e tudo, exatamente para a gente poder trocar algumas experiências, algumas coisas, mas atualmente não há. E eu acho que é muito particular do yoga. O yoga é um caminho que acaba sendo muito individualista. Você está muito preocupado com a sua prática ali, em se aprofundar cada vez mais. Então, acho que acaba tendo um pouquinho desse afastamento mesmo. Quando dá para ter ordens de yoga, grupinhos de yoga, a não ser que seja nesse caso de aulas, de retiros, de workshops. Agora, quando vira um negócio de comunidade, aí já é um problema. Augusto, logo no início, eu vou sempre lembrando e vou trazendo. Você mencionou, tomara que os municípios consigam realmente colocar essa atividade. Essa sua fala, ela é uma fala porque o município que faz essa adesão, que puxa a atividade para os seus munícipes, para as pessoas adeptas da atividade, ou existe uma outra peculiaridade para essa fala? É o próprio estado que te direciona, diz, olha, é aquele município, ou é feito um levantamento de pessoas que possivelmente queiram a atividade? Quando você faz a seleção, você coloca ali a cidade, né, em que você mora. No meu caso, eu sou o único professor que não morava em Goiânia.
Então eu coloquei que eu era de Sorte Lusiânia. nossa do município de Lusiânia, né? Bom, muito obrigado. Mas acontece que em Goiás ainda temos poucos professores. Então, em Brasília é extremamente grande a comunidade de professores de yoga, mas em Goiás ainda não. É muito pequena. Tanto que existe ainda muito preconceito. Tem pessoas que não vão por questões religiosas, sabe? Tem ainda muita coisa. Então, Goiás ainda está sendo desbravado. Eu acho que agora nós vamos ter reuniões, já vamos começar agora em janeiro. Eu acredito que para os próximos anos, logo vai ter em todos os municípios do estado de Goiás. Hoje você está com quanto tempo do projeto Viva Mais Goiás? Já vai fazer 3 anos. Você tem quantos alunos hoje? Por volta de 350. Não tem algumas pessoas que não são frequentes. Os turistas, né? Vai na aula uma vez por mês, 2. Esses a gente não conta. Existe um ponto X onde você dá aula ou você, dentro da própria cidade, tem um local ali que você chama de polo e os demais que você faz algumas visitas para tentar trazer esses alunos para o local onde você considera o polo da sua aula? Cada professor tem o seu local de atuação. Eu, particularmente, peguei alguns em Lusiânia e um no Valparaíso. Em Lusiânia, nós damos aula tanto no Parque Ecológico quanto no ginásio de esportes. E eu também tenho o meu estúdio aqui na cidade, que é o estúdio de yoga que eu abri lá em 2019, que a gente também abriu as portas para esse projeto. Atualmente, todas as minhas aulas são gratuitas. São todas destinadas à população. Até mesmo no seu estúdio? Até mesmo no meu estúdio. E se fosse para ter uma contrapartida financeira, pagar uma mensalidade, o yoga tem uma tabela de valores? Como é que funciona essa questão? Não tem nem regulamentação, né, que dirá tabela de valores, não. E díspares de novo, sabe? Tem professores que vão cobrar R$30 uma hora aula e eu conheço professores que cobram R$400 a hora aula aqui no Brasil. Essa disparidade me assusta. Sim, e elitiza. O yoga ficou uma coisa muito elitizada, sabe, para senhoras brancas de classe média. Mas isso não é só um presente na sua atividade, é também na minha, na questão da educação física. Quando a gente encontra professores dando aulas, por exemplo, personal, cobrando 2 salários, outro cobrando R$100. Sim. Eu sei que há a questão da regionalidade, da cultura do local, você realmente desbravar. Fazer com que as pessoas consigam ali respeitar a atividade. Mas isso gera em mim uma grande preocupação e, de certa forma, eu observo que há uma desvalorização da própria atividade, quando a gente não tem um conceito. Sim. Eu acho que os postos de combustível, os donos de postos de combustíveis são bem mais unidos quando tabelam os valores do que nós em algumas atividades, né? Sim. Eu acho que, minha opinião, Sim. é que todas essas terapias integrativas, ainda mais cultural, sabe? Um negócio igual capoeira, igual yoga, que são presentes para a humanidade, reconhecidos pela ONU, pela Unesco, como patrimônios imateriais da humanidade. Eles deveriam ser gratuitos, deveria ter pelo menos um professor fazendo isso gratuito em todas as cidades do mundo, sabe? Mas atualmente não tem, e tem pessoas que acham que tem que ser muito elitizado, que tem que ser muito assim. Eu vejo até como uma questão de certo preconceito mesmo, afastar um certo tipo de público. Ao invés de inclusão, exclusão, né? Exatamente. Mas me lembro sempre do meu professor fazia uma brincadeira, que era assim, você quer ganhar dinheiro com yoga? Cria uma sala completamente iluminada, põe os incensos mais fortes, coloca uma música no fundo, a gente não põe música nas aulas. E aí ele falava, isso, firula, sabe? Pô, bastante enfeite, faz com que as pessoas queiram participar daquilo. E aí nunca me esqueci quando eu encontrei yoga com cristais, yoga com todo, sabe? Eu me lembrei muito disso. Se você quer ganhar dinheiro com yoga, cria uma baboseira que as pessoas vão querer pagar. E isso também é muito triste, porque mostra o quanto as pessoas são vazias, sabe? Ela quer aquilo que apareça melhor no Instagram. Ela quer aquilo que seja mais Ontem mesmo eu falei dos dublês de ricos. As pessoas só querem dublar e são muito vazias, né? Sim. E deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Agora eu vou sair um pouco da parte técnica, porque nós estamos a 35 minutos bem técnicos. Isso tudo. Né? E vamos mais um pouquinho para Augusto. Durante todo esse período, Augusto, você já pensou pela questão da não valorização, por alguma dificuldade que você enfrentou, em dar uma pausa e seguir um outro caminho? Porque eu pude observar na sua fala, como é uma fala bem suplementada,
eu pude observar também que você hoje tem como fonte de renda as aulas, Isso. né? Porque o Estado custeia. Uhum. Mas já chegou algum momento, por alguma dificuldade, você disse, não, vou deixar aqui, por isso, por aquilo, e Augusto vai tocar outro ramo. Olha, te contar um pouco de mim, assim. Com 16 anos eu entrei num cartório para trabalhar num cartório ali, logo fui para escrevente, que é um cargo alto no cartório. Então, muito cedo eu tive muitas responsabilidades e tinha um salário já relativamente bom para a Sim. cidade, para minha idade e tudo. E com mais ou menos 20 anos de idade, eu me sentia extremamente sobrecarregado. Eu já morava sozinho desde 18, 17 anos. Tão bom. Trabalhava demais, eu não tinha tempo para absolutamente nada. Eu não fazia atividade física nenhuma. Pesava 45 quilos, hoje eu tô com quase o dobro disso. E eu fui procurar alguma coisa que me fizesse bem, sabe? Eu ia entrar numa faculdade de Direito, eu estava seguindo por esse rumo do cartório. E aí foi quando eu fiz a minha primeira aula de yoga, eu falei, é isso aqui. E Me desde aquele achei. dia eu nunca mais tive dúvida. E assim, hoje em dia, comecei os primeiros 6 meses, eu tirava o quê? R$80 por mês, assim, sabe? Dando aula de yoga. Mas eu tive um amparo da minha mãe muito grande nesse momento. Então foi legal ter essa ajuda aí. Sei que não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas eu tive. E depois, hoje em dia, o yoga, graças a Deus, sabe, supre todas as minhas contas muito bem. Você falou do Estado, não só do Estado, eu também passo cursos de meditação, cursos de formação de professores. Então, eu acabo tendo outras fontes de renda, mas todas elas estão relacionadas ao yoga. Tão Hoje em dia eu maravilhoso, vivo né? disso, é incrível. Você vive realmente só daquilo, não precisar ser pai do Cris, não precisar estar morrendo, né, cara? É muito bom. E você hoje trabalhar tem com o que ama, né? Sim, e você tem um sono tranquilo? Porque acredito eu que você tem algumas turmas. Então a pessoa chega em casa com a bateria descarregada. Você dorme bem? Tenho insônia desde criança, é de família, sabe? Hoje em dia eu lido melhor com a insônia. Como eu te falei, a gente toma mais consciência das coisas. Então, Eu já sou diferente de você. Eu não tomo consciência, eu tomo remédio. Ah. Você acredita que eu só consigo dormir tomando remédio, cara? Sério? Vai fazer yoga, acho que seria muito Mas bom. eu vou, com certeza. Depois, até agradecer Mateuzinho, que falou de você aqui muito Mateus bem. Veloso, Depois que ele falou aqui, me contou, eu disse, eu quero ir também. Pois é, vai lá. Um dos benefícios do yoga é o sono. É uma das melhorias. Sabe? Desde que não tenha essa questão do transtorno de sono que a gente adquire desde pequeno, né? Sim, o meu é muito, muito de família mesmo. Minha avó tem, meu pai tem, então eu acabei herdando. Mas hoje em dia é bem mais tranquilo. Antigamente, quando eu tinha uma noite de insônia, eu acordava super estressado, o dia era improdutivo. Hoje em dia, não. Se eu ver que de tudo eu vou ter um insônia assim, muito bruto, eu vou fazer uma meditação, vou ler um livro. No outro dia eu tô super bem, passo o dia tranquilo e consigo dormir, enfim, na noite seguinte. Mas não quer dizer que sumiu a insônia. Infelizmente, ela ainda tá lá. Mas é isso, eu consigo lidar muito melhor com essa situação. Que bacana. E como é a sua rotina? Você acorda que horas? O que que você faz além dessas aulas? Porque eu só vi aula, pessoas e conectando pessoas, desconectando pessoas, reconectando pessoas. Como é o seu dia? Olha, acordo bem cedo, que a minha primeira aula é 7 da manhã, então eu geralmente acordo com 1 hora antes para poder fazer almoço. Eu tenho uma bicharada em casa, então cuidar de bicho também. Você tem uns bichinhos? Você cria o quê? Tenho. Hoje em dia tá pouco. Eu tenho 2 cachorros, um gato e um jabuti, sabe? Tá tranquilo. Tenho 6 hoje em gatos e dia. um cachorro. Vou visitá-los porque eu não pude trazê-los. Ô, saudade. Tá. Beijo pra você, Rodolfo, Chitara, Pelé, Mussum, Bernardo, Gilberto e o agregado, que chegou um agregado. Chegou um agregado. E ainda não tem nome, ficou agregado. É horroroso, porque ele pegou minha gata e é pai dos filhos dela. Entendi. Eu não gostava Esse- dele. Hoje eu tô tentando Seu gostar. genro. Seu É, genro. meu genro. Pois é, eu tenho esses e depois dou a aula logo de manhã e já engato o dia inteiro, paro pro almoço, continuo o dia inteiro. Eu costumo parar 8h30 da noite de fazer aula. E aí vou pra casa fazer janta, comer e dormir. Sua aula tem duração de quanto tempo? 1 hora. Entre hora de teoria aula. e prática. Dentro Você dessa... conversa um pouquinho, faz um acolhimento com a turma, como é que flui? Minha aula funciona assim, a gente chega, se apresenta, né, explico como funciona, principalmente se for sua primeira vez. O yoga é uma tradição milenar indiana, ele tem tais e tais técnicas, mas dentro de uma aula nós temos basicamente 4 momentos, que são relaxamento. Você já chega relaxando e você vai aprender a relaxar durante toda a aula. Muita gente tem medo dessa parte por ser muito agitado e tudo, mas
Imagine só, você chega completamente esbaforido, quente, às vezes veio correndo de casa, chegou atrasado, já chegou com raiva, e eu vou te pedir para fazer uma posição ali? Claro que não, a gente deita primeiro no que nós chamamos de posição de cadáver, você relaxa ali 2, 5 minutos, depois a gente levanta, se cumprimenta, e aí sim começa a aula. Temos as posições psicofísicas, terminam com as invertidas, que é que o pessoal mais gosta, ficar de cabeça para baixo. Você vai aprender desde a primeira aula a ficar de cabeça para baixo. Eu já resolvi o meu problema, vovó, mamãe, que todo mundo me chamava de cabeção. Agora vai diminuir. Depois a gente faz uma meditação, 1 minuto, máximo 5. A maioria das pessoas não está preparada para fazer mais tempo que isso. E eu sempre termino a aula contando uma história. Eu que sou muito elétrico, eu sou muito desconectado de mim mesmo e conectado com tudo à minha volta, mesmo tentando me desconectar. Eu conseguiria ter um momento assim, realmente deixar o externo e estar ali vivendo aquele momento que você iria me dar um suporte? Quando você chega para fazer aula, eu te faço perguntas. Você tem alguma condição, alguma dificuldade, alguma condição patológica mesmo, TDAH, uma coisa assim? Porque quando você tem... Eu acho que eu tenho tudo. Olha, passou uma... Eu também sou psicopedagogo, só que eu nunca apliquei nenhum teste em mim. E a psicopedagoga clínica institucional que por aqui passou agora recentemente, mandar um super abraço para ela, Bárbara Castro, saiu daqui com um novo nome, Bárbara Cacto. Porque ela trouxe um cactozinho e eu já apelidei. Na hora que ela começou a falar, eu disse, eu tenho TDAH. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, entendeu? Então eu tenho muita dificuldade, mesmo se você parar bem aí e começar a fazer atividade, e eu tiver que me concentrar para tirar alguma coisa aqui, a tua concentração me desconcentra. Entendi. Dentro dessas condições, a pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade, mas não quer dizer que ela não vai conseguir. É tudo um treino, é muito devagar. A primeira aula, você está prestando atenção em tudo. Você está ouvindo barulho lá fora, você está vendo o colega do lado. A vaidade querendo acompanhar muita coisa. Sim, tá com medo de soltar pum, que a gente mexe muito a barriga. É por isso que os Eu peido incensos, mesmo. viu, na aula de yoga, sabia? É pra não dar o cheiro? É, Não, exatamente. então quando for sair eu tomo suco de manga, que manga dá um cheiro melhor. É isso. Então, mas com o treino, com a prática, e principalmente com a disciplina, eu falo que o mais importante do que você ir 5 vezes na semana fazer yoga é você ir um dia na semana, mas que aquela hora seja sua, que você Acabei possa de identificar uma outra situação. Você Hum. falou na questão do pum, dos gases. Então, se há um movimento, a gente falando de organismo, acelerou o procedimento digestivo, fez com que isso acontecesse, nutrientes foram, energia veio. vai ser. Por isso que emagrece. E assim, tem muita gente que não gosta de incenso ou tem problema com incenso, acha que tem a ver com religião. Eu já faço questão de explicar. Você não gosta, Eu tem adoro. alergia. Não, é só porque... Aí eu sempre explico. Pepe, mentira, não tem isso? Eu sempre explico isso. Para pra pensar na Índia. Um lugar cheio de vaca o tempo inteiro, as vacas andando pela rua, vaca faz cocô o tempo todo. Aquilo atrai mosca e você tá ali tentando meditar com uma mosca zoando na sua cabeça. Verdade. Então, por isso eles colocam incenso. Afasta as moscas e afasta mau cheiro também. Então, dentro de uma aula de yoga, quando tem incenso, é por causa disso. Para espantar ou muriçoca ou algum espírito flatulento dali. Sabendo disso, já vou liberar tudo, já não vou ficar preocupado. Os indianos acham que faz muito mal segurar qualquer tipo de gás. Então é comum se você tiver amigos indianos, vai ter o prazer de presenciar isso. Soltando um pum do lado da gente? Tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo e continuam conversando assim com naturalidade. Arrotos também, para eles é muito cultural, muito normal. Para nós é que é feio, nojento, bizarro, mas para eles, normal. Quebra a etiqueta pra gente aqui no Brasil, mas se a gente for falar de saúde, é saudável. É algo que não pode ficar. Sim. Né? Ainda mais se você está fazendo um exercício ali o tempo inteiro Estimulando. amassando aquilo, então é normal sair. Igual o bebê. Sim. Acaba que, sabe aquele movimento que pediatra ensina pra mãe de apertar a barriga? Sim. A gente faz isso tudo, só que de outras formas. Você canta borboletinha? Cantar borboletinha? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate com a perninha batendo, fazendo borboletinha? Dá pra fazer isso com crianças, com adultos fica um pouco estranho, mas com as crianças a gente canta algumas musiquinhas, faz algumas coisas. Vou chegar numa parte que, como professor, como uma pessoa que já tive a oportunidade de estar em meio a uma aula coletiva, e tem aquele aluno que é assíduo, tem aquele aluno que é
a pessoa que atrasa um pouquinho por diversos fatores. E às vezes a gente está no pique da aula, ele chega e dá meio que uma Quebrada. atrapalhada, uma quebrada, mas dentro da nossa metodologia, das nossas expertises, a gente consegue consertar toda a situação e seguir. Quando você está na sua aula, que aquele aluno atrasa, chega no meio da aula, ele meio que perde uma parte do processo da aula, ou para aquele você vai aplicar tudo que já aplicou no início para os outros? Ele perde. Ele perde. O que eu faço é, aluno chegou atrasado, Acompanha de onde está. deita e relaxa. Você fica aí deitado e relaxado até que eu veja que chegou num nível ali que você vai conseguir entrar dentro das posições e aí eu trago a pessoa de volta. Exatamente por esse motivo. Se ela chegou atrasada, ela veio completamente esbaforida, suada, cansada já de casa. Então assim que ela chega eu falo, deita aí um pouquinho, já eu te chamo, respira profundamente aí deitado, se entrega ao momento, já eu volto. Trago essa pessoa e ela continua a partir dali, daquele momento da aula. Essa a forma de trabalhar, mas assim, o que é legal do yoga é que como cada um está tão preocupado com o seu, de se observar, para os alunos, aquela pessoa que entrou é praticamente indiferente, ela não consegue atrapalhar a aula necessariamente. Há uma pausa minha ali de 1 minuto, mas isso as outras pessoas já estão fazendo alguma posição, então dá para deixar. Os ambientes onde você tem esses encontros, eles são aconchegantes? Eles proporcionam para as pessoas o aconchego necessário para uma primeira aula, para quebrar aqueles tabus? Olha, o meu estúdio é todo projetado para uma aula de yoga, então ele tem essa coisinha quentinha mesmo, aconchegante. Onde é o seu estúdio? Meu estúdio fica aqui no centro da cidade, na rua da Quitanda São Judas Tadeu, eu fazendo propaganda para Da eles. quitanda que tem um sushi em cima. Isso. Mas eu sou muito apaixonado por aquele ambiente, tudo ali me Maravilhoso, né? agrada, o atendimento é maravilhoso, eu gosto muito. Renata, Vou fazer a fica dica primeira pro aqui, tá? patrocínio. Fica a dica para Renata de fazer patrocínio. Inclusive, a história deles é linda. Maravilhosa. Tem sim. uma colaboradora lá chamada Eugênia, que é uma pessoa muito Adoramos a dedicada. Eugênia. Eu também adoro aquela menina. Todo o quadro de colaboradores, mas Sim. ela tem uma afinidade maior. E eu pedi para que ela fizesse esse intermédio de me apresentar a proprietária do ambiente, porque tem uma história bonita Sim. e quero convidá-los, se estiverem assistindo, para passarem pelo nosso papo e contar mais um pouco da história de vocês. Mas, de antemão, o ambiente é maravilhoso. Bom, ficamos naquela rua da Quitanda São Judas Tadeu. A única academia da rua. O andar de cima é a nossa escola de yoga. Que coisa maravilhosa. A hora voa, né? Sim. Complete a frase. Quando você acorda, seu primeiro pensamento é em quê? Eu tenho o meu lado espiritual, então quando eu acordo, meu primeiro momento é uma prece, assim, mesmo deitado na minha cama e tudo, é um pensamento voltado para algo superior. Qual a sua crença religiosa? Então, vamos lá, entrar em assuntos polêmicos aí. Eu gosto muito do yoga, realmente foi uma paixão muito grande, e eu fui conhecer muito do hinduísmo. Então, você já viu aquela música do Raul Seixas, Gita? Não. Gosta de Raul Seixas? Já ouvi algumas coisas dele. Tem uma música muito famosa, que é Gita, que faz referência ao Bhagavad Gita, que é um dos grandes livros da humanidade, é um livro hinduísta. Só que o hinduísmo é uma cultura tão diferente que eles não aceitam conversões. Para você ser hindu, seu pai teria que ser hindu e você teria que ter sido batizado na Índia, por exemplo. Então não existe conversão ao hinduísmo, mas a religião que eu mais gosto hoje em dia é o hinduísmo. Então eu leio o Bhagavad Gita, Mahabharata, já li os Vedas também, gosto muito da cultura hindu. Meu pensamento vai para Shiva, que é o nome que eu gosto de dar para Deus, mas cada um pode dar o nome que quiser. E esse seria o meu primeiro pensamento do dia. Assim, o meu primeiro momento é de me conectar com algo superior para que eu possa ter mais tranquilidade ao atravessar a vida. Se a sua mãe pudesse... Você mora com sua mãe? Não mais, né, que você falou. Mas você tem um contato com ela? Tenho, sim. Seu Finais pai de também? semana. Não, meu pai separado da minha mãe. Pronto, com sua mãe. Se a sua mãe fosse descrever Augusto em 3 palavras, no que ela lhe referenciaria? Quais seriam essas palavras? Porque a gente sabe que mãe é mãe. Mãe fala. Acho que a primeira seria bagunceiro, né? A primeira, com certeza, seria bagunceiro. Mas eu acho que aí depois ela ia puxar um pouco de sardinha, dizer disciplinado. E acho que para terminar, ela diria apaixonado. Assim, eu sou muito apaixonado por aquilo que eu gosto. Se eu gosto de uma entrega. coisa, eu gosto mesmo daquilo ali. Tem até aquela brincadeira, né? Quando eu gosto, mas quando eu odilho, eu odilho. Eu sou meio assim, eu sou meio fogo, sabe? Você tem um time do coração? Futebol? Sim. Não sou muito fã de futebol. O que
é mais apaixonante pra você na culinária? Amo cozinhar. Eu gosto de quando você consegue converter um sabor, sabe? Juntar um sabor com outro sabor e criar uma terceira coisa. Pra mim é uma alquimia, é uma dança cozinhar. Acho maravilhoso. Gosto de quase tudo. Então o resultado eu tenho certeza que o paladar fica muito. Muito bom. Que maravilha. Vamos lá, jogo das palavras. Eu digo uma palavra pra você, você fala o significado dela pra ti em uma. Deus, Shiva. família, Amor. amigos, Irmãos. trabalho, Paixão. sonho, Isso não dá pra falar numa palavra só. Eu tenho vontade de criar um espaço, tipo uma fazenda, que seria um espaço terapêutico, sabe? Com várias coisas, uma além do pegada de yoga. spa. Pois é, eu não queria que fosse um spa, eu queria que fosse um lugar pra você se reconectar. Não um lugar pra você ficar mais bonito, mas seria um lugar pra você ir pra realmente tirar um dia pra você, um final de semana pra Você você. sempre pensa no intra. É isso aí. Eu gosto muito dessa parte. Eu acho que já tem tanta gente preocupada com o exterior, né? Tá aí Instagram com tanta gente preocupada. E aí pode ter alguém preocupado com o interior. Um sonho. O sonho? Ah, eu repeti, não foi? sim. Um medo. Ai, morrer sem ter feito nada de útil, sabe? Parar pra pensar assim, você não foi útil. Você foi só um parasita. Só passou, né? É. Uma alegria. Viver, sabe? Poder todo dia acordar e viver essa maravilha aí, cheio de coisas incríveis. Acho que é isso. Uma tristeza. Atualmente política, mas a gente poderia falar de ignorância. Sem ser injusto e sem se sentir culpado. Um animal. Gato. Ainda bem que eles não compreendem daqui pra lá, né? Não tem acesso à internet, não tem Instagram. Um ator. Gente, essa... Keanu Reeves, ele fez o Buda maravilhoso. Uma atriz. Uma atriz. Umas perguntas completamente inusitadas para um professor de yoga, você sabe, né? Que está Olha. desconectado e conectado em outra. Pois é, uma atriz. Essa eu teria que pensar melhor, essa eu não saberia te dizer. Um cantor. Cantor Krishna Das. Mantras maravilhosos. Quem quiser ouvir, fica a dica. Uma cantora. Lorena McKennitt. Bem inusitada. Depois você pesquisa Eu sobre vou pesquisar, porque aqui não veio nada na minha cabeça. Um filme. ela. Lendas da Vida, com Will Smith. Recomendo. Uma novela. Caminho das Índias. Viagem dos sonhos. Índia. Um pedido a Deus. Sabedoria. Um agradecimento. Yoga. Uma frase para quem está nos assistindo que, de certa forma, represente muito o Augusto. A fonte do agora está aqui. Essa seria a minha frase. Essa seria uma boa frase de lápide para mim ali também. A fonte do agora está aqui. Eu acho que essa frase mostra todo o espírito do yoga e tudo aquilo que eu tento viver, sabe? Eu sofro de ansiedade, por isso que eu fui procurar o yoga, né? Talvez por isso eu tenha insônia. Então, você se reconhecer nesse momento, tá tudo bem aqui e agora. Então, sempre tá tudo bem aqui e agora. A gente tá sempre muito preocupado com o futuro ou com o peso do passado. Então, se a gente puder estar aqui, por instantes que seja numa hora de aula de yoga ou num minuto dentro da sua casa, mas que você possa parar todo dia e estar aqui, com tudo. Com a sua tristeza, com a sua alegria, com qualquer coisa que você tiver aí dentro, mas esteja aqui. Que maravilha. Para quem você mandaria beijo hoje? Beijo. Pega pra hoje. você. Obrigado. Mandaria pro Matheus, que foi quem fez o intermédio aí, quem me apresentou vocês, né? E proporcionou essa conversa. Manda um beijo pro Matheus. Cheiro feioso. Gosto muito. Super like você daria para quem ou para o quê? Monja Coen. Conhece? Não, mas tudo que você falou aqui que eu não conheço, eu vou pesquisar. Ela é a única mulher representante de uma ordem budista no Brasil. Conheço. Eu vi um Sim. manifesto dela, um posicionamento. Fantástica, maravilhosa. Compensa. Você viu aquele conhecer. politicamente, ela se manifestando? Esse eu não cheguei a ver. Ela tem muitas polêmicas. O pessoal reclamou muito dela ter... Nunca tinha visto nada dela assim. É, Não. maravilhosa. Uma pessoa gosto. que compensa conhecer. Quando for a São Paulo,
vá lá visitar o monastério. Muito legal. Para quem ou para o que você daria um dislike? Dislike para todos os fanáticos de qualquer espécie, seja de política, seja de religião. Estou engolindo a minha resposta, que é muito grande. Fanáticos de qualquer espécie eu daria dislike. Qualquer tipo de fanatismo, ele é danoso, ele é prejudicial e ele mata, sabe? Então eu acho que em qualquer lugar fanatismo não. E a morte nem é física na maioria das vezes. É aquela que tem uma sociedade ali pronta para florescer, jovens que seriam o futuro de grandes países, mas o fanatismo fez um retroceder gigantesco no crescimento educacional, espiritual, no crescimento profissional, no crescimento acadêmico, enfim. Eu também sustento esse dislike. Eu quero te agradecer de coração. O papo passa muito rápido. Você tem alguma consideração a fazer? Gostei muito, vocês são muito simpáticos, obrigado pelo convite. E espero que a gente possa se ver mais vezes nas aulas de yoga. Eu também agradeço muito o convite, foi muito legal. E é isso, espero ver vocês e todo mundo que está assistindo a gente, quem puder curtir, comentar, compartilhar e principalmente frequentar as aulas de yoga, não só comigo, mas com qualquer outro professor ou qualquer outro tipo de aula, mas encontre algo que faça você vibrar. Acho que é isso. Que maravilha. Você que está aí do outro lado, muito obrigado por ter chegado até aqui conosco. Se até aqui você chegou, não curtiu, não compartilhou, não comentou, não ativou o sininho de notificações para não perder o nosso conteúdo, faça isso. A minha frase é a de sempre, que eu não sou nada sem você, assim como você não é nada sem outra pessoa, portanto ajude sempre ao próximo. Vou ficando por aqui, beijo no seu coração e até o próximo papo de hoje. Tchau, tchau. Namastê.